Meio-dia e 10 minutos, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo à nossa TV Câmara. A gente chega ao vivo com as últimas notícias do Legislativo Municipal. E um diagnóstico inédito sobre a rede municipal de educação será apresentado hoje aqui na Câmara e nós trazemos para você em primeira mão o resultado deste levantamento. A Comissão de Educação percorreu escolas de todas as regiões da capital, identificou fragilidades e agora aponta caminhos para fortalecer as políticas públicas aí para essas unidades. O presidente da Comissão de Educação, professor Edivar, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo para bater esse papo com a gente. Agradeço muito o espaço para a gente apresentar esse trabalho, que é a primeira etapa, na verdade, de um trabalho que a gente vai continuar durante todo o nosso período à frente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Um longo trabalho pela frente, né? E essa metodologia, professor Edivar, de visitas técnicas, como que ajudou na realização desse trabalho da comissão? Olha, acho que é importante a gente salientar que assim que assumimos a comissão, nós resolvemos formar uma equipe muito técnica. Então nós temos pessoas com doutorado na área de educação, com doutorado em outras áreas. Olha só, a gente tem imagens de uma dessas visitas a uma unidade de ensino. Exatamente. Então a gente foi acompanhado, ficou a cargo dessas pessoas, de toda a equipe da comissão, essas visitas. São 61 visitas, Eu participei de uma parte significativa delas, na comissão, as pessoas da comissão trabalharam em outras visitas. E o que chegou no relatório? Eu acho que é importante dizer que esse relatório não tem o objetivo de fazer crítica à gestão, é muito mais da gente ter, a partir do nosso olhar e da realidade da escola, um documento denso, com dados, que ajuda inclusive a gestão municipal a enxergar. Porque a gente escuta as pessoas falar, a educação está isso, a educação está aquilo. Um determinado segmento critica algumas coisas, outros ressaltam. Então a gente vê nesse relatório tanto as virtudes como os problemas e aquilo que é mais importante, a situação que as nossas crianças estão nas nossas unidades de educação do município. Como o vereador professor Edivar já adiantou, foram 61 escolas visitadas e isso num prazo de 7 meses. Entre elas, CIMEIs, EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, centros municipais de apoio à inclusão, os chamados CIMAIs e unidades conveniadas. O que motivou esse trabalho da comissão externo aqui às paredes da Câmara? Olha, foi justamente isso, a aproximação da comissão da realidade da escola. A comissão existe para além de apresentar projetos e avaliar os projetos que os vereadores apresentam, a comissão existe também para poder criar condições de intervir, de intervir no bom sentido, de apresentar propostas e de ouvir essa realidade. A gente percebe uma coisa que a gente pode antecipar, nós vamos detalhar isso daqui a pouco, eu quero até fazer um convite na sequência, mas a gente percebe, é uma constatação, uma realidade. Goiânia teve, historicamente, uma das estruturas de educação básica, infantil e ensino fundamental, dentre as melhores do país. Quando a gente percorre, a gente percebe que isso, essa memória, ela ainda está presente. E graças ao trabalho árduo dos trabalhadores, o cuidado dos diretores e diretoras com as unidades, a duríssimas penas, uma parte desse legado de gestões anteriores, ele vem sendo mantido. Mas, assim, chama atenção o grau de deterioração pelo qual a rede passa, pela falta de chamamento de pessoas concursadas, pela precariedade dos administrativos que não têm um plano de carreira, as instalações muitas das vezes decadentes, o crescimento do número de crianças que apresentam laudos de neurodivergência, ele cresce muito e não é acompanhado pelo devido apoio. Você mencionou os CIMAIs, nós temos apenas 2, Goiânia é dividida em 5 regiões. Para toda a capital. Para toda a capital. Então, as salas de equipamentos que são destinadas
nas unidades, nem todas as unidades têm as salas para receber essas crianças que precisam desse apoio. Então o relatório ele mostra muito bem algumas coisas que a gente tem discutido no plenário, que a gente tem chamado a atenção e que precisam ser olhadas com carinho pela gestão municipal. E o senhor vinha recebendo essas reclamações por parte da comunidade escolar, da população? Sim, tanto é que esse nosso movimento de visitar as unidades e fazer esse levantamento por amostragem, ele teve que ser ampliado, porque o número de unidades que nos demandaram para poder também conhecer as unidades, nós atendemos todos os pedidos que chegaram, isso fez com que o nosso trabalho fosse ainda maior. Mas uma coisa que é importante a gente dizer é que, como a gente trabalhou com amostragem, a gente visitou quase 20% das unidades. E no decorrer do processo nós decidimos o seguinte: nós vamos continuar visitando 20% a cada semestre, um trabalho hercúleo da comissão. Ao final de 5 semestres, a gente vai ter visitado todas as unidades, e esse relatório semestre a semestre, por ele ser um trabalho amostral, ele é comparável. A gente vai poder, além de trazer a realidade de todas as escolas, as unidades, a gente vai também acompanhar a evolução que a amostragem permite fazer isso. Olha aí, vai ser um trabalho contínuo da comissão, né? Vamos trazer agora um pouquinho dos resultados desse trabalho, então, externo da comissão. Nos desafios, né, a gente encontra, professora Edivar, alta rotatividade, né, dos profissionais. Muitos professores que entram, troca de professor, Principalmente os temporários, né? Os temporários, pela falta de garantia da continuidade, eles são contratados, e essa função, o temporário, é para substituir licenças e afastamentos do pessoal concursado. A gente percebe que os temporários estão sendo usados muito mais do que as substituições que a lei prevê. E como as condições de trabalho são precárias, essas pessoas conseguem um novo trabalho, então isso implica numa rotatividade muito grande do pessoal, tanto do pessoal docente quanto do pessoal administrativo. Então vocês encontraram também um grande número de contratos temporários, né? As duas coisas estão muito ligadas, né? Essa rotatividade, principalmente desse pessoal temporário, que chega em alguns casos assim extremos, isso chamou muita atenção, pelo menos numa unidade que eu visitei, quase 90% do pessoal temporário. Tinha basicamente a diretora e uma professora e a coordenadora. Todos os demais eram temporários. Então, na média, o valor não é esse, mas ele é muito superior a 20%, que seria um número mais ou menos razoável. Em algumas funções chega a 60%, na de professores chega a 40%. Vocês encontraram também sobrecarga de turmas? Sim, essa a gente pode colocar na conta dessa gestão, né? Na tentativa de reduzir o déficit, as turmas foram ampliadas, o número de estudantes, de alunos por turma, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, e as salas muitas vezes estão superlotadas, levando a uma sobrecarga e adoecimento também do trabalhador. Então, isso, na vontade de querer otimizar, foi se juntando agrupamentos, juntando turmas, né, redistribuindo inclusive para outras unidades, e isso gera um transtorno enorme para as crianças e também para o trabalhador. Isso se deve muito também por conta do fechamento de instituições, né? Sim, nós estamos agora no meio dessa discussão, né, vários CMEIs sendo fechados. A gente teve aquele fechamento que chamamos a atenção e foi motivo de muito debate, que foi o CMEI Orlando Alves Carneiro, lá em Campinas. Então tudo isso, além do transtorno, que desestrutura toda a família, todo o projeto pedagógico daquele local, a gente vê que essa é uma prática que está sendo colocada, e a gente vê que esses fechamentos, o direcionamento estão sendo para instituições que não têm a mesma qualidade
das instituições do município. E vocês encontraram também desigualdade de infraestrutura, principalmente das escolas, né, da região central ali para as escolas mais periféricas? A gente tem uma diversidade muito grande. Nós temos, às vezes, em regiões até mais afastadas, a gente tem CMEIs novos com uma estrutura excelente, né? Região Noroeste, alguns dos CMEIs que eu visitei, impressiona pela qualidade, porque são construções novas. Ao mesmo tempo, a gente convive ainda com os CMEIs, que são chamados CMEIs de placas, né? Aqueles CMEIs que eram feitos com aquelas antigas placas de muro, edificados com aquele... Então, a gente tem CMEIs em prédios alugados que estão em situação muito ruim para as crianças. Então, a gente tem uma diversidade, mas a tendência é essa que você falou. Os mais centrais, geralmente, a estrutura é um pouco melhor. Certinho. Vamos agora para os desafios na inclusão, na educação inclusiva. 68%, né, não possuem a sala multifuncional para AEE, que é o atendimento educacional especializado. É uma coisa muito grave, né, vereador? Isso eu comentei um pouquinho anteriormente, eu falei um pouquinho sobre essa questão. Isso é gravíssimo, né? Porque as crianças não têm o suporte adequado para aquela questão. E além de não ter a sala, nós também temos a falta de profissionais de apoio preparados, né? Então, as pessoas às vezes têm que se qualificar por conta própria para poder lidar, que é uma situação que precisa de uma formação especializada. Então, é isso que a gente encontra. Talvez esse seja um dos grandes problemas, para além da questão do pessoal, tanto administrativo como professor, que é aquém do desejado, esse suporte para a inclusão. E a gente fala aí de 550 crianças, né, que deveriam ter uma educação inclusiva, e isso tem 2 unidades para atender todo esse público? Esses CEMAIs atendem essas 2. Na rede, a gente tem mais de 900 crianças com laudos que precisam ser atendidas, e nem sempre são atendidas. Elas são atendidas tanto nos CIMAIs quanto nas salas especializadas nas unidades. Os casos que precisam de um suporte maior vão para os CIMAIs, mas mesmo assim isso é absolutamente insuficiente para a quantidade de crianças que precisam desse suporte. É um relatório bem denso, né, vereador? Muitos aspectos a serem levantados. É o começo de um trabalho que deve continuar da comissão. Então, a comissão deve continuar periodicamente essas visitas externas às unidades educacionais de Goiânia. Pode ter certeza que enquanto eu estiver na presidência da comissão, esse trabalho vai ser aprofundado, né? Esse é o privilégio de a gente ter uma equipe muito qualificada na comissão, tanto os especialistas quanto o pessoal de suporte, e nós colocamos isso como a nossa principal meta, e o legado vai ser esse diagnóstico, e claro, isso será oferecido tanto para o município quanto para especialistas, para que a gente possa discutir e aprimorar a educação infantil, cuidar das nossas crianças. É o nosso maior objetivo. Você aí de casa que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara, meio-dia 23 minutos, você quer participar, tem algo para contribuir? Pode participar, hoje tem audiência pública aqui na Câmara a partir das 2 horas da tarde. Às 14 horas. Daqui a pouquinho a gente está lá esperando vocês para conversar e a gente conhecer esses dados com mais profundidade, com gráficos. É fundamental a presença de todos. E hoje, vereador, teve reunião da Comissão de Educação, foram 18 projetos aprovados, entre eles um projeto de conscientização dos riscos das apostas online nas escolas. Vamos ver. A reunião da Comissão de Educação foi realizada de forma híbrida e aprovou 18 projetos que estavam na pauta. Um deles institui nas escolas o programa de conscientização e prevenção aos riscos dos jogos de apostas online e tem o objetivo de orientar os estudantes sobre os impactos negativos da prática. O texto prevê a confecção de materiais educativos sobre o vício nos jogos de azar, realização de palestras ministradas por profissionais da pedagogia, psicologia e segurança digital, além da capacitação de educadores sobre o tema. O autor do projeto é o vereador William do Armazém. A gente tem uma preocupação muito grande com os nossos alunos. Às vezes eles se perdem
nas escolas, às vezes, por jogos, né? E apostas. Então, assim, a gente quer incentivar as pessoas, aos alunos, a não jogar de espécie, maneira alguma, nenhum tipo de jogo de aposta. A aposta leva só prejuízo. Então, a conscientização desse projeto é para que nós possamos levar as crianças, desde a sua infância, até ser adulto também. A gente não pode ter esse envolvimento com apostas de jogos. Uma demanda recente, né, vereador, que precisa ser discutida, né? Sim, inclusive tramitam na Câmara outros projetos de educação midiática, né, outros projetos que tratam também das questões étnico-raciais. É uma série de projetos que estão sendo apresentados pelos parlamentares aqui para a gente cuidar dos temas mais emergentes da nossa sociedade que chegam na escola e nossas crianças não estão imunes a questões gravíssimas como essa e outras. E que passam pela educação, né? Sempre. Muito obrigada, vereador, Obrigado. pela sua participação. Um ótimo trabalho. Até logo mais, né? Às 2 horas da tarde. Obrigado, até mais tarde. Até mais. E foi aprovado agora há pouco um projeto que pode facilitar o diagnóstico de autismo em Goiânia. Vamos ver na reportagem. O plenário foi favorável em votação definitiva pela campanha Autismo Tardio, com a finalidade de conscientizar a população sobre a importância da identificação do transtorno do espectro autista, ainda que tardiamente. Segundo o texto, a campanha deve ser realizada anualmente na primeira semana de abril, coincidindo com o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, passando a integrar o calendário oficial do município. Dentre as ações previstas na matéria estão a realização de palestras, a capacitação de profissionais da saúde e educação para a identificação e acolhimento de pessoas com autismo e o fomento de políticas públicas em prol da inclusão de adultos diagnosticados. A iniciativa é do vereador Marquinhos Goiá. Não tem outro remédio melhor do que as terapias. Então, muitas crianças se desenvolvem através do quê? Da terapia. Para isso, precisa de ser diagnosticado. Então, a importância desse projeto é para que as pessoas, né, ela tenham esse diagnóstico e venha a desenvolver na vida com mais tranquilidade. 12h27 e tem mais notícia quentinha. Foi aprovado agora há pouco no plenário o projeto que ajuda de custo para servidores da educação. O bônus varia aí entre R$ 2.500 e R$ 10.000, deve ser pago em parcela única ainda neste mês de dezembro. A proposta ainda precisa de segunda votação em plenário. Avançou também aqui na Câmara um projeto que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo de até R$ 132 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Segundo a matéria enviada pelo Executivo, a verba será aplicada na modernização da gestão pública e não poderá ser usada em despesas correntes. Esse projeto agora vai ser votado na Comissão de Finanças. 12h28, agora vamos falar de um assunto que aquece o coração da gente. Há 36 anos, os empregados dos Correios, comovidos aí com as cartinhas que eles recebiam endereçadas ao Papai Noel, decidiram tirar esse sonho da criançada do papel. Nascia aí a campanha Papai Noel dos Correios. Como a gente vê imagens aí, olha, a ação ganhou força, se espalhou e hoje une os Correios e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. A Câmara é um dos inúmeros parceiros nesse projeto e tem cartinha para ser adotada. O prazo termina amanhã. No site dos Correios ou indo pessoalmente na sede dos Correios, a chamada Casa do Noel. O Alexandre Duarte, que é o coordenador do projeto, conversou com a gente aqui no estúdio da TV Câmara. Vamos lembrar. Aquele presente ele vai entrar num fluxo especial, né, para que o correio prepare as rotas, para que o carteiro consiga, né, organizar a forma para entregar aquele presente com o maior carinho do mundo para aquela criança que foi adotada por alguém, né, e então ela vai ter o seu sonho tirado do papel e o carteiro ele precisa desse tempo para fazer essa entrega.
É isso aí, uma logística especializada. E você pode escolher sua cartinha, deve, no site ou na sede dos Correios. E lembrando que os presentes precisam ser entregues lá até o dia 10 de dezembro. Eu já escolhi minhas cartinhas, ajude você também a alegrar o Natal de uma criança. E é assim que a gente se despede, com esse clima bom de Natal. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser, continue ligado na nossa programação. Tchau!